Chegamos ao terceiro episódio da nossa série especial sobre saúde mental e emocional. Aqui conosco a doutora Aline Oliveira. E hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade e as suas ramificações, né? Doutora, muitas pessoas falam de ansiedade de uma forma muito genérica. Mas o que realmente é esse transtorno? Se ele tem algum sintoma aparente, seja ele físico ou não, como é que funciona? Certo. Sobre a ansiedade, a gente precisa ter compreensão que ansiedade é um estado emocional comum, saudável, que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Então, assim, eu tenho que fazer algo novo, eu tenho que fazer algo, eu vou ser avaliada. Então, é super normal, saudável, eu ficar ansiosa para aquela determinada situação. A ansiedade, ela tem como objetivo nos preparar para determinada ação. Só que a gente precisa se atentar a alguns pontos, né? Recorrência, intensidade, motivação, né? E muitas das vezes, quando quando é falado sobre patologia, a gente precisa compreender mais uma vez que o sujeito ele precisa ter perdas consideráveis no dia a dia. Então, um paciente que ele tem um transtorno de ansiedade é aquele paciente que tem uma visualização mais de futuro. Ele imagina muito o futuro, ele vê muito o futuro, ele idealiza muito o futuro. Então, assim, eu costumo dizer que é uma discrepância entre o tempo, né? A gente está aqui no hoje, mas a nossa cabeça, a cabeça de uma pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de ansiedade, ele está no futuro, né? Como se mente e corpo não estivessem em uma unidade, no mesmo tempo ali. E é algo que a gente precisa se atentar, porque é um dos transtornos, é um dos diagnósticos que mais incapacitam para o trabalho, né? Hoje tem crescido muito o número de diagnósticos de pessoas com transtorno de ansiedade. Todos nós conhecemos pessoas que praticamente sofrem por antecipação, por algum evento que vai acontecer, seja uma viagem, seja um trabalho novo, ou seja algo que ela está apenas planejando e já, como a senhora mesmo falou, que já pensa com uma preocupação sobre esse futuro. Já é um sinal de que pode haver algo mais sério aí? Como é que a gente pode agir quando acontece isso? Isso, e é uma visualização muito catastrófica, né? Sempre imagina, sempre idealiza que aquilo ali não vai dar certo, que ele não vai conseguir. O importante é manter a calma. Eu sei que a gente falando assim, né, fica de uma maneira muito superficial, mas é importante você compreender e você validar aquilo que você está sentindo, a sua emoção naquele momento, né? Quais as chances disso, né, que eu estou pensando, do que eu estou idealizando, que possa vir a acontecer, de realmente acontecer, né? O que contribui de forma prática para que eu pense dessa forma. Então, assim, é importante você validar, é importante você tirar um tempo, você respirar, você conseguir se programar, você conseguir manter uma rotina, porque para o ansioso é primordial que ele consiga manter uma rotina, ele consiga ter algo para que ele consiga ficar focado, né, para que ele não fique passando tanto tempo, né, nas questões mentais, né, de projeções de futuro. Então, assim, é importante a gente fazer com que o sujeito ele volte, né, quando você perceber que está pensando muito no futuro, no que pode acontecer, se você está usando muito e se, né, que eu falo que e se não é real, né, se você está usando muito e se, é um momento de você fazer essa autoavaliação, né, e se você perceber que está demais, que você está tendo perda, se você está deixando de fazer coisas porque você acredita que não vai dar certo, porque você não se sente confiante e seguro para fazer, é importante que você procure a ajuda profissional, um profissional em saúde mental, para que ele possa fazer um diagnóstico assertivo e definir qual o melhor tratamento a ser seguido por cada sujeito.
E sobre os sintomas físicos, por exemplo, existem pessoas que têm problema de ansiedade que demonstram isso com palpitação, outras pessoas têm tensão muscular. Existe uma via de regra para esses sintomas físicos ou são diversos e é individual para cada pessoa? Isso é individual para cada pessoa. Muitas pessoas, né, quando elas estão no início de um transtorno de ansiedade, elas buscam um cardiologista, porque elas têm a sensação de infarto, a sensação de morte. Então, o aceleramento dos batimentos cardíacos, né, muita sudorese, né, palpitações, como nós falamos nos episódios anteriores, insônia. Então, assim, além, a gente precisa ter a consciência que a ansiedade, ela não acontece só na mente, né? A ansiedade, ela acontece também no nosso corpo. O mais interessante é você procurar um médico, né, um profissional em saúde mental, mas infelizmente, na maioria das vezes é o último profissional que é procurado, né? Então, a maior parte dos pacientes, né, do sujeito que está iniciando, né, o transtorno de depressão, ele procura vários profissionais, né, porque ainda existem muitos mitos, né, que estão relacionados aos transtornos os transtornos mentais, né, as questões de saúde mental, né, ainda tem a questão de fraqueza, de frescura, de falta de Deus. Existem muitos tabus, né, que estão relacionados aos transtornos mentais, né, até mesmo a loucura, que fazem com que as pessoas não procurem, né, quando os sintomas eles comecem a aparecer, né, e vão estar dando essa busca, né, procuram outros profissionais, porque acreditam que o psicólogo não seja o profissional mais adequado para aquele momento. E talvez por conta disso também, muitas pessoas, por conta de uma das ramificações é a insônia, correto? Isso. Muitas pessoas, quando sofrem de insônia, ao invés de procurar logo um profissional psicólogo, já vão direto para medicamentos para poder dormir melhor, apelam para outros tipos de meios, porque pensam que é apenas a questão do sono, mas também pode estar ligado a essa questão emocional, né? Isso, porque assim, a insônia é um sintoma dentro do transtorno de ansiedade, né? Tem pessoas que, mais uma vez, todo excesso e toda falta, né? Tem pessoas que eles conseguem ter um equilíbrio, né? Mas tem pessoas que eles vão dormir em excesso, tem pessoas que vão ter episódios de insônia, tem pessoas que vão compensar na comida, né? Essa questão da compulsão alimentar, tem pessoas que não vão conseguir se alimentar. Então, assim, é algo que é independente, os sintomas variam de pessoas para pessoas, né? Os sintomas que eu apresento, muitas das vezes, pode ser diferente dos sintomas que você apresenta, mas a insônia, sim, alterações no sono está presente, sim, na maioria das vezes, quando a gente realiza um diagnóstico de transtorno de ansiedade. A síndrome do pânico também é uma ramificação do transtorno de ansiedade. Como é que eu faço para identificar esse transtorno? Ele é muito aparente, ele não é? Como é que acontece? Normalmente, é uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem, né? Como é que eu diferencio o transtorno de ansiedade com o transtorno do pânico? É um transtorno que está ligado, né? O transtorno de pânico, ele está ligado ao transtorno de ansiedade. Normalmente, no transtorno de pânico, a causa, ela é muito específica, né? A gente consegue, de uma maneira, não vou dizer mais fácil, mas de uma maneira mais prática, visualizar, né? Normalmente as pessoas, quando elas têm pânico de lugar fechado, então elas se colocarem num lugar sem janela, sem uma ventilação, sem uma iluminação, é provável que ela tenha uma crise de pânico. Ela tem um medo de algo específico. É provável que, se ela for exposta àquele estímulo, né, que para ela causa mal, provável que ela tenha uma crise. Já no transtorno de ansiedade, essas razões elas não são tão aparentes. A gente não consegue ver de forma tão prática o que motivou aquela crise de ansiedade, né? Como eu disse anteriormente, já na crise de pânico a gente consegue ver, consegue relacionar a causa de uma maneira mais fácil, vamos colocar assim.
Tudo isso hoje é muito comum na nossa sociedade. Assim como a gente falou no primeiro episódio, a pandemia do Covid-19 desencadeou tudo isso na nossa sociedade. Hoje é muito mais evidente, né, de você encontrar isso na sua rua, na família mesmo. Agora eu quero saber uma coisa, aqui nós estamos produzindo uma matéria muito especial para quem está nos vendo em casa. Quero até aproveitar e de antemão já agradecer pela disponibilidade, por estar nos ensinando ainda mais sobre um tema muito importante como esse. E como é que o jacundaense hoje, que ele percebe que necessita dessa ajuda, desse cuidado, como é que ele te encontra, doutora? Então, hoje, né, a gente tem nosso espaço físico, né, a Clínica Psicológica Aline Oliveira, né, mas é um atendimento particular, mas se o paciente, né, se o sujeito ele não tem condição, né, por várias questões, né, por questões financeiras também, ele pode procurar o SUS, né, os programas do governo para dar esse apoio, porque ele tem direito a receber um tratamento de qualidade, seja ele na rede privada e na rede pública, né? Eu fico ali na Rua Biano Paixão, na Rua Jarbas Passarinho, número 10, né? E também pode me encontrar através das redes sociais. Muito bem, nós encerramos aqui essa nossa série especial sobre saúde mental e emocional com a doutora Aline Oliveira, que atenciosamente nos recebeu, nos ensinou muita coisa, e você continue ligado porque ela volta aqui no programa e vamos levar ainda mais adiante o conhecimento para as pessoas com outras matérias, com mais temas. É com você de volta, Amaury Pinheiro.